Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício. Nesse vídeo eu quero falar sobre a evolução espiritual de todos os seres. Todos os seres inclui os seres minerais, vegetais, animais e os seres humanos. E também os anjos e arcanjos. Essa seria a escala de evolução, tá? Mas eu estou falando aqui, no caso, de uma evolução a nível espiritual. Não é uma evolução das espécies. Então, digamos assim, uma pedra, ela não vai evoluir, né? Vamos dizer, numa forma física, né? Para um ser vegetal, né? Uma árvore, por exemplo, e uma árvore vai se tornar um ser animal, um cão, e um cão, por exemplo, vai se tornar um homem, um ser humano. Não, eu estou falando da evolução espiritual, que não tem assim uma grande, não tem a ver com essa evolução das espécies, evolução material. Então, todas as espécies, né, elas começaram do pó, né, como um ser mineral. Essa pequena fagulha, ela se chama uma centelha, né, ou mônada, ou Atman. Esse é a pequena fagulha da vida. E ela começa no reino mineral, né? E é uma consciência adormecida, né? E essa consciência, essa pequena consciência, essa fagulha chamada mônada, né? Com o passar do tempo, bilhões e bilhões de anos, ele evolui espiritualmente para um ser de origem vegetal. Tá? Então ele passa essa mônada, essa centelha, essa fagulha, ela começa a, espiritualmente, ele passa a um ser vegetal. Então, quando muda para esse ser vegetal, ele começa a sentir, ele tem novas sensações, né? É um ser vegetal, é um ser vivo, é um ser que, assim, ele começa a se modificar, a nascer, a crescer. Então, ele tem uma nova sensação. A consciência, ela começa assim, ela não fica totalmente adormecida, né? Ela tá já meio que sendo despertada, né? E passados bilhões e mais bilhões de anos, essa consciência, essa fagulha, né? Essa mônada, ela evolui para um ser animal. Essa consciência, ela passa para um ser animal. Então, aí começam-se, né, essa questão de se manter, né, de lutar pela vida, né, essa questão muito terrena, que muitos ainda têm, né, a questão de procriação e a questão da fome, né. Isso você começa já nesse reino animal a sentir tudo isso aí. E a sua consciência, ela começa a se transformar numa consciência, né? Muitos animais, eles já estão numa consciência, já uma pré-consciência, já quase que assim, humana, né? Então, por exemplo, gatos, cães, esses animais, eles já estão numa consciência bem elevada, né? Por exemplo, peixes,
né, eles têm uma consciência mais coletiva ainda, é uma alma, vamos dizer, coletiva, né? E ele começa a evoluir, por exemplo, para no próprio reino animal, por exemplo, um frango, por exemplo, né? E depois é um porco, né? Depois é um cachorro. Então, essa evolução, ele começa a ter novos sentimentos, né? Sentimentos de até de, assim, por exemplo, os macacos, eles têm esse sentimento de perda, né? Quando algum macaco morre, ele tem esse sentimento de perda. Então já começa-se a ter, né, a entrar nessa fase que nós chamamos de hominal, do ser humano, né? Então, quando ele adquire essa consciência, né, aí no caso, passa-se de alma para espírito, porque ele adquire realmente uma consciência, né? Ele não é apenas o cara que vai procriar, o cara que sente fome, né? Mas é o cara que tem sentimentos, né? E, e tudo isso ele precisa ser trabalhado para uma evolução, né, espiritual. E à medida que esse ser humano evolui, né, e essa evolução é através de você zerar os karmas, né, e você criar, né, você começar a sentir as emoções e o coração, no caso, começar a bater mais forte, né? E além disso tudo, né, você também tem a mente mais ampliada, né? E quando todas essas junções de fatores começam, né, e aí você começa a evoluir, né? O ser humano começa a evoluir espiritualmente. E quando ele atinge essa fase de neutralização de todos os karmas, quando ele evoluiu, quando o amor ele é maior, né? Então aí ele atingiu a fase angelical. Então passamos do ser humano para a fase de anjos. E os anjos, eles podem seguir em dois caminhos. Eles podem ajudar, né, outros seres humanos, ou ele pode seguir um caminho, digamos assim, junto a Deus, né? Então existem esses dois caminhos dos anjos. Quando esses anjos, né, que eles ajudam os seres humanos, são exatamente esses mentores, esses guias espirituais. Esses são os seres, né, angelicais mais evoluídos. Mas assim, digamos que ele tem ainda uma certa limitação, né? E quando ele atinge uma evolução maior, esse ser angelical, ele se torna um ser arcangelical, um arcanjo. Aí a sua abrangência é bem maior. Ele não está, digamos assim, restrito a alguns humanos, né? Mas assim, numa realidade mais, vamos dizer, mais universal, mais cósmica, né? Então, essa evolução é algo que todos vão passar, né? Todos vão passar. Nós vamos chegar a essa fase angelical, ali arcangelical. E quando chegarmos a essa fase arcangelical, aí nós estaremos juntos novamente a Deus.